E aí, meus herculoides, vocês viram o lançamento da pré-candidatura de Lula na Expo Center Norte em São Paulo, que aconteceu sábado, no dia 7? Juro pra vocês que quando eu escutei o novo Dingo, novo não, né? Uma nova roupagem que fizeram do Dingo de 89. O gato tava arrupiado já. Não só por Lula ser quem ele representa, mas sim porque essa harmonia musical me fez voltar no tempo em que o pobre e o trabalhador brasileiro era tão sofrido, e essa melodia trouxe um pouco de esperança. Então eu quero dar aqui os parabéns ao marqueteiro, aos criadores que tiveram essas duas grandes, brilhantes ideias. A nova versão dessa música que mexe com o emocional de quem viveu aquela época. Vem de dentro, eu sei, de novo um sentimento. Por muito tempo esperei e o coração segue pulsando, sem medo de ser feliz. Há uma voz que tentaram calar, mas essa estrela não vai se apagar. E o brilho ilumina a esperança. Com fé no futuro melhor eu vou, sem medo de ser feliz. Quero ver chegar. Lula lá, brilha nossa estrela. Lula lá, renasce a esperança. Lula lá, o Brasil criança, na alegria de se abraçar. Linda música, né, gente? Mexe com o coração. E 2, por aproveitar esse momento de crise econômica e medo e incerteza que o Bolsonaro tem colocado com essa tentativa de golpe desde 2020. E que a gente tá vendo que tá muito mais intensa agora. Aí o pessoal da campanha de Lula traz um slogan, aquele sentimento de diretas já. É, gente, duas grandes sacadas. E talvez pelo que eu vou explicar aqui, o gado louco vai aparecer me atacando, chamando de esquerdopata, de petista. Isso é tudo burrice. Mas você que já me acompanha há tempo sabe minha paixão que eu tenho pelo PND e as críticas que eu já fiz aqui a governo de PT. Porque aqui no Jumentinho Amarelo eu trabalho com a ciência, eu trabalho com dados científicos, eu trabalho com história, filosofia, sociologia. Eu não trabalho com paixões e aqui ninguém é adepto de Sérgio Moro não, viu? Aqui a gente realmente tenta ser o máximo imparcial. Dito isso, vamos analisar por que esse slogan diretas já pode ser assim tão forte na campanha de Lula. Mas aí a gente vai ter que voltar para 1964, pro golpe, ou melhor, um pouquinho antes do golpe. Em janeiro de 61, assume um presidente popular chamado Jânio Quadros. Mas ele fica pouco tempo no governo, ele sai em agosto de 61 porque ele foi pressionado a renunciar. Por que, Jota, que ele renunciou? Porque políticos e militares se opunham à sua política externa. Ele não aceita as imposições dos Estados Unidos e ele começa a negociar com blocos socialistas. Ex-União Soviética, Cuba, China. Vai dar merda, vai! Então por isso que políticos e militares conservadores, com medo aí do Brasil virar uma nova Cuba, que Cuba já tinha ficado socialistas, eles pressionaram o Jânio Quadros a renunciar. Então, pela Constituição de 46, quem deveria assumir seria o Jango, ou o João Goulart. Mas só tinha um problema, o João Goulart também era adepto dessa política externa. E adivinha onde é que ele estava nessa mesma época que o Jânio Quadros renunciou? Ele estava na China, estava voltando da China para cá. Não me diga!
Aí, meu irmão, é demais, né? O vice tá na China, o negócio fica complicado. Os militares ameaçam prender João Goulart se ele voltar pro Brasil, se pisar aqui em território brasileiro. E é nesse momento que aparece uma tal cadeia da legalidade, que era uma campanha feita pela rádio, que antigamente não tinha internet, e as televisões era tudo comprada pelo governo militar. Então eles fizeram essa cadeia da legalidade, que era uma campanha na rádio que tinha um apoio popular e também de parte do exército. E essa campanha foi criada por nada menos que Brizola, que na época era governador do Rio Grande do Sul e também era cunhado de João Goulart. Então a cadeia da legalidade era para legalizar a posse de Jango. Ah, bom. Havendo um risco de uma guerra civil, surge então uma medida pacificadora: a emenda do parlamentarismo, em setembro de 61. Como vocês devem saber, no parlamentarismo o presidente não é assim o chefe do Estado. Então o Jango teria menos poderes, então deixa. Assim a gente deixa ele assumir. Mas isso aí foi uma negociata só do Congresso Nacional. E o povo não gostou disso não. Tanto que quando chegou em 63 o povo quis um plebiscito. Quer dizer, o povo queria ter o direito de julgar se ia ser presidencialismo ou se ia ser esse parlamentarismo. E votaram e adivinham o que ganhou? O presidencialismo. Então Jango volta a ser chefe de Estado. Gostei. Agora sim, dá uma paradinha, só uma observação. Vamos lembrar que o Brasil estava vivendo uma crise econômica que já vinha desde JK. Aí ainda em 62 o Jango cria um tal de plano trienal que era para conter assim a inflação. Ele teve a brilhante ideia de cortar gastos do governo para ver se os investidores externos investiam aqui no Brasil. E realmente, quando há corte de gastos, os investidores externos ficam assim, tudo oriçadinho. Ah, eu vou invertir. Ah, eu vou invertir. É bicha. Mas algumas outras medidas econômicas desse plano trienal não agradavam os investidores, não agradavam. Ele foi criar o tal do 13º, gente. E ele fez também um tal de lei de remessa de lucros, que os lucros produzidos por empresas internacionais aqui dentro só podia mandar no máximo 10% para quem tá lá fora. Miserável. Fora que ele continuava com a ideia de Brasil com política externa independente. Ele não queria apoiar Estados Unidos. O Brasil queria continuar neutro com relação à Guerra Fria. E ele continuava com relações com países socialistas. Então isso não atraía investidores estrangeiros. Fora que tinha uma tal de reforma de base. O quê? Gente, quando eu falar das reformas de base, aí você vai dizer: Jota, agora eu entendo por que teve golpe. Ele queria fazer uma reforma agrária, desapropriação de latifúndios que fossem improdutivos, que ficasse ali perto de rodovias e ferrovias. Boulos, é você, é? Então, mas isso não seria de graça, gente. Ele ia indenizar o povo que seria dono dessas terras. Só que ele não ia indenizar com dinheiro. Ele ia indenizar com títulos da dívida pública. Só que naquele tempo o povo não entendia nada de investimento. O quê? Negócio de papel, de título? Eu quero saber disso, eu quero é maminha. Que animal inteligente. Estatização das refinarias de petróleo. Nessas reformas de base também incluía reforma eleitoral. Até então, pobre e militares de baixa patentes não podiam votar. E agora, com essa reforma eleitoral, eles podiam votar. E uma reforma tributária com taxação progressiva, que já existe hoje, mas naquela época não existia. Era dividido a taxação para todo mundo igual, não importa se era pobre ou se era rico. E ele queria dizer, não, que o pobre pagava menos imposto, quer dizer, proporcional, e o rico pagaria mais impostos. Então, gente, com tudo isso que eu falei, não dá para entender por que teve golpe em 64? Dá. Essas ideias de Jango progressistas eram vistas como: esse cara é socialista. Esse cara, que nem socialismo eles falavam, né? Falavam logo que era o quê? Comunismo, que nem existia. É o comunismo, esse bicho é comunista. É isso aí! Então ele estava deixando muita gente chateado. Militares, conservadores, a própria igreja e inclusive os Estados Unidos. Aí Jango, sem apoio do Congresso, ele resolveu pedir apoio popular na tentativa de levar adiante essas reformas de base. Aí no dia 13 de março de 1964 ele fez
o comício da Central do Brasil. Aí juntou um bocado de gente nesse comício em apoio ao Jango, só que em resposta a esse comício da Central do Brasil, empresários, militares, conservadores, igreja e com financiamento dos Estados Unidos convenceram a classe média alta e a classe média baixa. E a classe média baixa convenceu aos pobres a fazer uma marcha. Como? Aí em 19 de março de 64 fizeram a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. E decore os locais que eu vou dizer aqui para você ver como essa terra plana dá voltas. Essa classe alta, essa classe média foram tudo marchar na Praça da Sé em São Paulo, dizendo: só o nosso batom é vermelho, não seremos Cuba. E eles foram também no Rio de Janeiro, na Avenida Presidente Vargas, dizendo: não ao comunismo, não viraremos Cuba. Olha, pra mim é ridículo. E todos estavam pedindo golpe militar, viu? Aí é nesse momento que o general Castelo Branco diz: o exército é legalista, ele segue a lei. Nós só sairemos dos quartéis se realmente toda, ou pelo menos a maior parte da sociedade brasileira quiserem que os militares assumam os poderes. Entenderam aí, né? Porque eu não posso gravar toda hora. Aí no dia 31 de março de 64, o Castelo Branco, com o apoio do Congresso Nacional e com o apoio dos militares dos Estados Unidos, com o apoio da CIA americana, ele faz uma marcha de Juiz de Fora até o Rio de Janeiro, que nem tinha tanta gente assim, mas isso foi o golpe militar. Então veja, aquele golpe de 64 não foi somente um golpe militar, ele foi um golpe civil também. Foi civil-militar, sabe por quê? Porque teve apoio do Congresso. Tanto que nesse momento Jango vai para o Rio Grande do Sul, ele vai ter apoio lá de Brizola e o Congresso diz que ele fugiu, que ele deixou o Brasil no momento mais crítico. Eles chamaram esse ato de vacância e quem assume não foram os militares imediatamente, foi o presidente da Câmara dos Deputados, foi o Ranieri. Então o Ranieri fica só até o dia 15 de abril, que ali tem uma eleição indireta e eles elegem Castelo Branco como o primeiro presidente militar. Então deu para entender o que realmente foi o golpe e quais foram os verdadeiros motivos. E aí a população não agradou, ninguém queria aceitar o golpe, e foi quando em 1968 um grupo estudantil organizou uma marcha que foi a Marcha dos 100 mil, que contou com intelectuais, com músicos, com artistas. Renova-se a esperança, nova aurora a cada dia, e há que se cuidar do broto. Mas deixa eu dizer pra você, essa Marcha dos 100 mil que aconteceu na Avenida Presidente Vargas, não disse que essa terra plana dá voltas? Pois é, teve como resposta do presidente Costa e Silva o ato institucional número 5. Nada de fazer manifestações, não quero ninguém contra o governo. Então, só para relembrar o que era o AI-5, era proibir qualquer tipo de manifestação contra o governo, além de dar altos poderes para o presidente militar. Ele tinha o poder de fechar o Congresso, ele tinha o poder de demitir funcionário público, ele tirou o direito ao habeas corpus, que os bolsonaristas, quando são presos, tanto pedem: eu vou pedir um habeas corpus. Tá brincando? E ele podia declarar aquilo que o Bigodão dá o maior valor: estado de sítio. E aí, menino, o que é que eu posso dizer? E tome repressão no rabo do brasileiro. Acho que comer o meu. Depois de 68, só foi ter manifestação novamente em 1977 com a greve de operários. E adivinha quem era o líder dessa manifestação? Lula lá. Foi uma manifestação sindical liderada por Lula no ABC Paulista. Ah, moleque! Só que com o presidente militar Geisel já surge assim uma abertura política. Geisel vai até 79 e nos anos 80, em 80 assume o Figueiredo, que continua com a abertura política de Geisel. E ele diz que vai abrir e que vai acabar com o regime militar.
E junto com esse momento já tinha uma galera esclarecida, intelectuais, humanistas, que eles já estavam de saco cheio de governo militar e eles queriam voto direto para presidente, eles queriam diretas já. Legal! Gente, para quem não viveu, principalmente os jovenzinhos de hoje que precisam assistir esse vídeo, saibam que foi muito sofrimento, foi muita roubalheira, menino, corrupção até o talo, só que não era divulgado porque todos os meios de comunicações eram comprados pelos militares, igual o Putin faz na Rússia. Não me diga! Aí, para quem não sabe, em 1980 é fundado o PT e é o PT que começa com esse slogan de diretas já. Não, Jota, eu vi que foi Ulisses Guimarães com o PMDB. Concordo com você, meus amigos. O Ulisses Guimarães, junto com o PMDB, que tinha sido recém-fundado, porque não existia na época militar, ele se apossou desse direta já e tomou a frente. Mas quem teve lá a brilhante ideia começou lá com o PT. Tanto que foi o governador Franco Montoro de São Paulo, que era PMDB, que ele apoiou e liberou para a manifestação do Diretas Já em São Paulo. Isso foi no dia 25 de janeiro de 84. 25 de janeiro coincidia de seu aniversário de São Paulo. E ali deu umas 300 mil pessoas. E aí depois que começou a manifestação, começou, menino, todo mundo, o Brasil todo queria fazer manifestação e não parou mais. Em 10 de abril de 84 teve uma gigantesca manifestação no Rio de Janeiro, na Avenida Presidente Vargas. Lembra que teve lá pedindo golpe? Pois agora o povo estava cansado e estava na Presidente Vargas pedindo direta já. Sim, as eleições diretas já! Liberdade, liberdade! Abre as asas sobre nós e restabelece nesse país as eleições diretas para que o nosso povo possa ter o direito à sobrevivência. Por que não agora? Por que não já? E sabe que São Paulo não quer ficar atrás de nada, e eles fizeram outra no dia 16 de abril, lá no Vale do Engabaú. E aí, menino, deu milhão. É possível? Mas aí, em governo militar, já tinham mudado a Constituição para não haver eleições diretas, então tinha que mudar a Constituição, tinha que fazer uma emenda à Constituição, e aí tiveram que votar no Congresso. Aí no dia 25 de abril houve essa votação, a casa ganhou e foi a emenda constitucional que deu direito às eleições diretas. Lembre-se que a nossa nova Constituição só foi feita em 88. E eu poderia falar aqui horas e horas, gente. Isso aqui foi só um resumo. Tinha tanta coisa que eu queria dizer para vocês, mas o vídeo ia ficar muito grande. Mas eu queria só analisar como esse sentimento de direta já colocado pelo pessoal do Lula, pelo pessoal do marketing, ele é uma grande sacada, uma grande ideia, trazer essa sensação de liberdade, porque Bolsonaro colocou nas pessoas o medo, essa coisa de golpe, de voltar à época militar. Todo mundo sabe que aquilo foi horrível para o Brasil, um período de muita corrupção, de muita injustiça e de muita perseguição. E claro, de muita crise econômica. Então trazer esse sentimento da vitória da democracia foi uma jogada de mestre. E agora eu digo para vocês que seria muito importante que seus filhos, os seus netos, entendessem a história do Brasil de forma tão divertida como é aqui, para eles poderem dar valor. O que os nossos antepassados tiveram que lutar pela nossa liberdade, pela nossa democracia. Gente, diferente do final dos outros vídeos, dessa vez eu estou vindo aqui para pedir ajuda para uma vaquinha online que a gente está fazendo. Para que essa vaquinha, Jota? Para quê? Porque a gente quer reformar não, porque a gente quer criar um estúdio, porque isso aqui, gente, não é um estúdio. Isso aqui é um compartimento da casa, do fundo da casa, que eu peguei para fazer as gravações. Só que com isso, é casa, então tem muro com muro, então se o vizinho falar, se a criança chorar, se um cachorro latir, sai nas gravações. E aí eu falei com colegas
colegas que são youtubers e eles mostraram, ó, Jó, tem que ser assim, tem que ser assado. Então decidi realmente criar um estúdio, nem que seja pequenininho e básico, mas um estúdio que eu fique livre para poder gravar a hora que eu quiser. Não sei se vocês já notaram que muitos vídeos saem de madrugada. É porque eu tenho que tirar a hora que está silêncio para eu poder gravar. E eu também não atrapalhar as pessoas, porque quando está silêncio, minha voz também ecoa pelo universo e os vizinhos escutam, e isso pode atrapalhar o sono deles. Então, a nossa vaquinha é para criar um estúdio pequenininho, mas um estúdio em que a gente possa gravar a hora que quiser. E nesse ano a gente vai precisar, porque esse é um ano que nossa democracia está sendo ameaçada. Então a gente precisa ir para cima. Eu preciso da ajuda de vocês. É vaquinha online, eu vou deixar aqui o link. Você pode doar, e bom é que lá você sabe como é que tá a vaquinha, quem tá dando, quem... É muito mais fácil de ser auditável, assim como Bolsonaro quer. Obrigado, gente!